de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e o verso de número 44. Atos 10, capítulo 10, verso 44, por gentileza. Queridos, eu vou fazer aqui um anúncio com a permissão do pastor, para a gente ganhar tempo depois no final e não insistirmos mais nessa questão. Eu tenho alguns exemplares, alguns livros abençoados para te servir ali no final, por que não dizer sobre o Café com Deus Pai e demais bíblias e livros, Mulheres Enraizadas, Mulheres Improváveis, muito material bom que vai edificar a sua vida ali na saída, amém? Se você puder abençoar, sim, se não, ore por mim, ore por aquela nação, levando o material também, você vai estar contribuindo com a obra ali em Portugal, em nome de Jesus. Você já encontrou Atos 10, 44, diz amém? Ainda Pedro dizia estas coisas, quando o Espírito caiu sobre todos que ouviam a palavra. Está ali no telão? Vamos repetir todos juntos no 3? 3. Ainda Pedro. Maravilha. Se assente, por gentileza, em o nome de Jesus. O pastor está voltando o relógio, né, pastor? Senão tinha que terminar daqui 5 minutinhos, né, pastor? Amém? Glória a Deus. Queridos, esse contexto no qual esse versículo que nós fizemos menção, ele está inserido dentro do seguinte contexto. Vai nos contar a história de um homem que a Bíblia me identifica o nome dele por Cornélio. A Bíblia vai dizer que ele era centurião de uma corte chamada Italiana. Era um homem que a Bíblia me descreve que ele era um militar, e ele tomava conta de uma centúria romana, porque Israel, todo o Oriente Médio e arredores, estava debaixo da tutela, da autoridade de Roma nessa ocasião. Então, por isso que este centurião, este homem do exército romano, ele estava nessa localidade, e a Bíblia vai me dizer algo muito interessante, respeitante a vida deste homem chamado Cornélio. A Bíblia me dá o nome dele, a Bíblia me dá a profissão dele, mas algo, pastor Lindomar, meu irmão chama Lindomar, eita glória, mas algo interessante, muito mais interessante do que a profissão e o nome dele, o cargo que ele exercia no exército romano, a Bíblia vai me descrever no verso de número 2, por favor mantenha a sua Bíblia aberta, que ele era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus. Olha que coisas imprescindíveis, olha que características lindas que a Bíblia vai me relatar sobre a vida deste homem. Ele era temente, piedoso a Deus, com toda a sua casa, e fazia esmolas. Logo, a título de aplicação nesta noite, vale a pena ressaltar o seguinte: o que eu aprendo com isso, Zilda, nesta noite?
que o meu relacionamento com Deus também está relacionado ao meu relacionamento com o meu próximo. A Bíblia diz que ele dava esmolas, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor, e depois eu vou te explicar com mais detalhes, mas logo a título de introdução e aplicação, a Bíblia vai me mostrar que não tem como eu ter um relacionamento com Deus sem ter um relacionamento agradável com o meu próximo. Não tem como eu ter um relacionamento com Deus sem eu ter um relacionamento normal, amável com o meu próximo. Por quê? A Bíblia vai me dizer que como eu amo a Deus e adoro a Deus que eu não vejo, e não comungo com meu irmão que vejo. Isso não existe, não coaduna. São coisas que são paradoxais. Por quê? Não tem como nós servirmos um Deus tão grande, tão poderoso, que entregou seu Filho para morrer por nós, e não termos um bom relacionamento, oh glória, com o meu próximo. Aleluia. Escute uma coisa, o interessante é que as nossas atitudes aqui na terra vai determinar o movimento no céu. Observe, Fernanda, que ele orava, dava esmolas, servia a Deus com a sua casa, e vale a pena ressaltar o segundo ponto: nós temos que ter princípios estabelecidos na nossa vida, e um deles é o seguinte: nós temos que inserir a nossa família dentro da arca. Eu e a minha família, a sua família, deve estar dentro da arca. Por quê, pastor? Porque às vezes nós fazemos muitas coisas para os de fora, ajudamos muitas pessoas, nós até fazemos como Cornélio, ajudamos de maneira financeira, fazemos muitas obras sociais, ajudamos as pessoas na igreja, mas a pergunta, a interrogação que para na nossa mente nesta noite é: como está a nossa casa? Porque Cornélio vai dizer aqui, Atos vai dizer no verso 10, no capítulo 10, verso 1, que ele orava a Deus, ele e a sua casa. Ele quem? E a sua casa. E nesta noite o que eu quero profetizar da parte de Deus é que ninguém da sua casa vai ficar fora da arca. Ninguém da sua casa vai ficar fora da presença. O seu relacionamento com o próximo e com os da sua casa define muito qual é a reação do céu sobre a nossa vida. Aleluia. Nessa noite eu quero te motivar, eu quero te convidar a ter reações, a ter atitude, a ter ações que venham mexer com os céus nesta noite. Aleluia. Talvez com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, com a sua lágrima, com a sua língua estranha, eu não sei, mas eu quero te convidar nesta noite a ter ações que venham mexer com os céus, e você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Sabe por quê, querido? Eu não vim aqui para participar de mais um culto, não, eu vim participar do culto. Não, porque nós não podemos, Fernanda, viver uma vida corriqueira, sistemática, sempre na mesmice. É mais um culto, é mais uma reunião, é mais uma campanha da providência. Não, querido, não é mais uma campanha, é a campanha. Quando nós entramos na presença de Deus de maneira consistente, sabendo o que estamos fazendo, Deus pode realizar o impossível em nossas vidas nessa noite. Quem crê nessa verdade? Aleluia! Jesus está aqui, querido, nesta noite. Então esse homem, ele tinha um diferencial, pastor Lindomar. E o interessante é que ele não conhecia Jesus. Que isso, pastor? Não, neste contexto, aqui ainda onde eu estou, Cornélio não conhecia a Jesus. Por isso que o enredo que nós vamos contar daqui um pouco, você vai perceber, porque o principal propósito desse texto é apresentar Jesus a Cornélio, oh glória. O interessante é que ele era um homem piedoso e temente a Deus, e uma interrogação, pastor, ficou na minha mente: como esse homem conheceu o Deus dos judeus? Porque aqui ainda nessa ocasião ele não conhecia Jesus, mas como, irmã Zilda, ele conhecia o Deus dos judeus? Eu fui buscar, eu fui orar, e lendo um Novo Testamento judaico, eles vão dizer, os rabinos vão dizer que ele adorava ao Deus dos judeus, ao Deus dos hebreus,
pelo método da observação. Ele observava o culto dos judeus, e o culto dos judeus atraiu Cornélio para adorar o único e verdadeiro Deus de Israel. Vamos aplicar o que o Espírito Santo quer dizer ao nosso coração? Billy Graham, antes de morrer, disse o seguinte: nós somos as Bíblias que muitos leem. Tem pessoa que não lê Bíblia, lê a minha vida e a sua vida, oh glória. Então, se o meu culto e o seu culto é com qualidade, vai ter pessoas que vão querer adorar o Jesus que nós adoramos. Andaramassura e bicantarabai. Eu lembro, há mais de 20 anos atrás, eu andava nessa cidade de Anápolis, ainda um jovem totalmente pervertido, fora dos caminhos do Senhor, totalmente de forma devassa, usado realmente pelo inimigo, e eu era conhecido como, olha, lá vai isso, lá vai aquilo outro. E hoje é diferente. Hoje as pessoas dizem, olha, lá vai o homem de Deus, lá vai o pastor, lá vai o homem de Deus, o homem que tem ganhado almas para Jesus. E como eu tenho demonstrado isso? Pela eloquência, pelo falar? Não, muitas das vezes pelo testemunho do culto, glória. Quando você tem o Espírito Santo, pessoas vão querer também ter esse Deus que você serve. O problema é que às vezes nós esquecemos, eu falei isso no bispo ontem, nós esquecemos daquele evangelho raiz, onde nós entrávamos na padaria, entrávamos no comércio, entrávamos em alguma entrevista de trabalho, e as pessoas olhavam para nós e diziam, não por causa da vestimenta, não por causa da gravata ou da vestimenta, não, mas as pessoas diziam para nós o seguinte: olha, você tem algo diferente. Lá em Portugal eu estava com uma minha veste de trabalho, eu trabalhava numa funerária em Portugal, e eu vestia algo que nada que representava uma igreja, ou que eu fosse religioso, ou que eu servisse a Jesus. E eu entrei, pastor, dentro de uma padaria, e a portuguesa olhou para mim e disse o seguinte: rapaz, você tem algo diferente, eu não sei o que é. Quando as pessoas não entendem, irmãzinho, eles dizem assim, você tem uma energia diferente, né? Não é energia não, isso aí é outro assunto. Para quem conhece sabe que é o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus faz toda a diferença. Onde quer que pise a planta dos seus pés, você pisa, a porta abre, você pisa, o demônio sai, você pisa, as coisas acontecem, você pisa, o ambiente muda, você pisa, tudo fica diferente, porque onde chega uma pessoa cheia do Espírito Santo, tudo tem que mudar, oh glória. Cornélio, ele observava o culto dos judeus, porque ele não conhecia a Jesus, ele conhecia o Deus dos judeus, e a Bíblia vai me dizer que ele adorava, orava ao Deus dos judeus. E quando eu e você adoramos a Deus com inteireza de coração, pode ter certeza que o céu vai se movimentar ao seu favor. A Bíblia diz que de repente o que acontece? Um anjo visita a casa de Cornélio. Um anjo. Eu nunca vi anjo. Quem já viu anjo aí? Olha que maravilha. Eu nunca vi, mas creio, porque eu não preciso ver para crer. Está escrito, que está escrito, eu creio. A Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem para que te guarde ao teu respeito. Então o anjo aparece na casa de Cornélio. E qual foi a mensagem? Deus, ele não vai criar o sobrenatural, ele não vai gerar o sobrenatural em nossa vida sem propósitos, simplesmente para nós pegarmos o microfone e dizer, eu vi um anjo. Não, todas as vezes que Deus se manifesta na nossa vida, é para nos dar direção. Diga comigo, direção. Porque nós não podemos andar ao léu, nós não podemos andar para onde o nosso nariz aponta. Não, nós que servimos ao Senhor, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer algo para você: quer casar? Espere em Deus que Ele vai te direcionar. Quer abrir uma empresa? Espere em Deus, o Espírito Santo vai te direcionar.
Que tem um projeto, quer fazer alguma faculdade, tem algum curso que você está sonhando, espere, o Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar. Tem pessoas que ficam, pastor, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá. Tem pessoas que chegam em Portugal e dizem assim, pastor, Deus me mandou do Brasil para Portugal. Eu digo, é mesmo, meu filho? É, que maravilha. Passa 3 meses a correr, começa a apertar, a saudade, o costume lá é apertado, os portugueses são duros de coração, a cultura é diferente, o arroz é diferente, tudo é diferente, não tem essa alegria aqui dos brasileiros. E a título de informação, você está no céu e não sabe, viu? Dê valor e dê glória a Deus. Aleluia. Então esses irmãos chegam lá, pastor Lindomar, e dizem o seguinte, pastor, Deus que me mandou. Passa 3 meses, pastor, eu vou voltar. Aí eu tenho o prazer de sentar com a pessoa e dizer, vem cá, mas não foi Deus que te mandou? Não foi Deus que falou? Que Deus é esse que muda de ideia assim, rápido? Não, Deus não é Deus de confusão. Em Deus não há sombra e nem variações de dúvida. O que Deus falou, Ele sustenta. Tem muita gente frustrada e colocando a culpa em Deus e dizendo, Deus prometeu, Deus fez e nada. Não. Quando Deus promete, Ele garante. Quando Deus que te envia, Ele sustenta. Direcionamento, Deus está dizendo nesta noite. A Bíblia diz, irmã Zilda, que o anjo chegou e disse o seguinte, Cornélio o chamou pelo nome, porque Deus não é de nome. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele não erra. Certa vez Paulo, indo a caminho de Damasco, ele, para prender os cristãos daquela época, você conhece a história, a Bíblia vai dizer que ele teve um encontro com Jesus, lá em Atos 9, ele cai por terra, ele fica cego 3 dias, aí Deus levanta o profeta chamado Ananias e diz o seguinte, vai a uma rua chamada Direita, que tem um homem lá, o nome dele é Saulo, e ele está orando, põe a mão na cabeça dele, que eu vou enchê-lo do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus sabe o seu nome, o seu endereço, a sua situação, Ele sabe as minúcias, os detalhes. Nós, pastor Lidomar, nós é que somos afobados, como diz lá no Nordeste, avexado. Não, tudo tem o tempo de Deus. Que é um conselho deste humilde servo, vai orando, vai jejuando, vai lendo a Bíblia, vai buscando, vai adorando. Isso, deixa a ansiedade de lado. Não, essa depressão, essa ansiedade, isso não faz parte da sua vida. Vai orando, buscando, jejuando, porque na hora certa Deus vai mandar a resposta. Deus vai mandar a resposta. Cornélio, ele cai por terra porque ele não entende. E o anjo dá uma direção, e a primeira coisa que ele diz era o seguinte: olha, as tuas orações, as tuas esmolas, elas subiram diante de Deus. Lembra que eu falei aqui no começo várias vezes? As nossas atitudes têm que mexer com o céu. É o que eu digo. Eu não me conformo, pastor Lindomar, com a mesmice. Nós estamos em uma terra rochosa, que é difícil, mas eu não me conformo. Todo mês Deus nos dá uma estratégia, todo mês Deus abre uma porta. Enquanto muitos não querem fazer, eu pego a minha caixinha de som, meu microfone e vou para a rua. Está aí para quem quiser ver na rede social da igreja. Vou pregar e o povo taca a garrafa, xinga, briga. E eu estou dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Sabe por quê, Fernanda? Porque bem sei eu de onde Jesus me tirou. Bem sei eu o que Deus fez na minha vida. Então nós não podemos guardar isso só para nós. Você é um porta-voz de Deus. Deus te deu dons e talentos para que você fale do amor dele. Então ele chega e diz: olha, as tuas atitudes mexeram com o céu, Cornélio. Olha que coisa linda, Fernando. Olha que coisa linda. Nós sabemos, irmã Zilda, nós sabemos
quando as nossas orações, quando a nossa intimidade com Deus, ela está bem aguçada, que mexe com os céus. Sabemos, sim ou não? Nós sabemos. Nós sabemos quando às vezes está travado, parece que as coisas, mas nós sabemos quando o céu está respondendo, o céu está orientando. E eu vim aqui nesta noite para dizer que tem resposta de Deus para a sua vida. Tem resposta de Deus para a sua vida. Cornélio, é o seguinte, olha, envia mensageiros a Jope e manda chamar um homem que tem por sobrenome Pedro, o nome dele é Simão. Ele está na casa de outro homem chamado Simão, curtidor de pele, à beira-mar. Envia mensageiros a este homem, porque ele vai te direcionar. Ele vai dizer o que você deve fazer. E isso é muito importante, porque às vezes, pastor Lindomar, nós procuramos socorro e providências em situações ou em pessoas ou em lugares que Deus não está neste negócio. E quando você é direcionado, quando nós somos direcionados por Deus, Ele vai te levar na pessoa certa. Ele vai usar, viu o testemunho da irmã, da pastora, cadê ela? Olha só, a senhora imaginava que esse socorro, essa providência viria do seu pai? De forma alguma. Na mentalidade humana era uma coisa impossível, mas a providência de Deus vem de onde menos nós esperamos, porque Deus, os seus pensamentos, diz o profeta Isaías, são muito mais altos do que o nosso. Ele sabe o que está preparando para você e virá de onde você não imagina a providência. Não é campanha de providência, pastor? É ou não é? Então, Deus sabe o que você precisa e Ele já tem a providência preparada. Ele já sabe quem vai usar, como vai usar, por onde virá. Mas fique tranquilo, tranquila, porque com mais um pouquinho de tempo, o que virá, virá e não tardará. Creia, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Envia mensageiros a Jope. Ele enviou. E uma coisa interessante aqui, sabe o que é? Ele chama soldados piedosos. Ele chama amigos. Ele chama pessoas da sua intimidade. Um conselho, por favor. Todas as vezes que Deus compartilhar algo com você, cuidado com quem você compartilha. Você não conta sonhos e projetos para quem não tem sonhos e projetos, porque você só vai gerar inveja no coração de pessoas. Pessoas vão zombar e não vão acreditar. Sabe por quê? O que Deus tem para nós é tão grande que se nós contarmos para quem não entende os mistérios de Deus, vão sorrir na nossa cara. Então escolha as pessoas ideais para estar perto de você, pessoas que acreditam no chamado de Deus na sua vida, pessoas que acreditam nos mistérios e nos propósitos de Deus para a sua vida. Faça isso. A Bíblia diz que Cornélio chamou soldados piedosos, pessoas da confiança dele, e enviou até a casa de Pedro, ou a casa que Pedro estava hospedado. Ele deu todo o recado do anjo. Você já conhece a história. Pedro estava onde? Pedro estava no terraço. Oh glória. Fazendo o que, pastor Lindomar? Estava orando e de jejum. Lá em Portugal tem uma coisa, irmãzinho, daqui não tem isso. Aqui não tem esse negócio não. É só lá, pastor. O povo tem uma desculpa que não jejuma, porque se não tomar o café dá dor de cabeça. Só acredita? Porque lá em Portugal tem essa questão, é muito cafezinho, muito café. Todo lugar que você vai, chama bica. Todo mundo quer tomar uma bica de manhã, um cafezinho, um negócio. Ah, pastor, não, porque dá dor de cabeça, querido. Se nós não abstermos
de um tempo de alimentos ou de o que for, e enfiar-nos em um propósito para nós vivermos o sobrenatural de Deus, esquece, nós não veremos e não teremos a presença de Deus. Então, querido, eu quero te convidar a jejuar, a orar, a fazer. Eu não estou ensinando ninguém de forma alguma, vocês são muito bem ensinados, talvez lembrando vocês, talvez prevenindo. É uma palavra de prevenção, uma palavra de ensinamento, de entendimento para a nossa vida, em o nome de Jesus. Se dedique a cada dia mais como a vida de Cornélio, e você vai viver o inaudito de Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai alcançar coisas indizíveis, você vai alcançar coisas que muitas pessoas no campo natural nunca alcançarão. Eu volto a repetir o testemunho da pastora, esse valor é muito considerável e tem que ser Deus no assunto, o céu tem que agir, ó glória, para que o milagre aconteça. Eu quero te dar um conselho, querido: ore com vontade, sem vontade, para ter vontade, mas nunca deixe de orar. Ore, busque, como diz Paulo à igreja de Tessalônica, ore sem cessar. Aleluia. Ele manda mensageiros. Pedro está orando e o Espírito Santo já havia comunicado. O Espírito Santo já havia comunicado aquilo que o anjo havia falado para Cornélio, porque Deus não é Deus de confusão. Pedro estava onde? Orando. Esse negócio, irmã Zilda, de que Deus dá uma visão para o pastor, dá uma visão para a pastora, para a liderança, e às vezes, pastor, outras pessoas dizem: não, Deus falou, foi assim. Não, eu não acredito nisso, porque Deus não é Deus de confusão. Se falou com o pastor, vai falar com a pastora, vai falar com a diaconisa, vai falar com o presbítero, vai falar com o evangelista, porque Deus não é Deus que fala de formas diferentes. Não, quando Ele quer cumprir um propósito, Ele vai testificar no coração de todos, ó glória, da liderança, dos obreiros, dos diáconos, dos auxiliares, das crianças. O Espírito Santo de Deus vai testificar. Geralmente na nossa igreja lá em Portugal é assim. Às vezes Deus nos dá uma visão e Ele confirma. Uma vez eu tive um sonho, eu vi umas pessoas que estavam levantando uma rebelião na igreja, e foi muito nítido a visão. E no próximo culto, uma menina, o nome dela é Yasmin, com 8, 9 anos de idade, ela chegou até mim e falou assim: pastor, eu tive um sonho essa noite. Eu falei: diga, minha filha. E ela disse: eu vi isso, isso e isso, e tais pessoas saindo da igreja e criando algo assim. Testificou, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. O que o anjo falou para Cornélio, o Espírito Santo testificou na vida de Pedro, glória, aleluia. E nós não podemos ser resistentes àquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, porque às vezes nós ficamos resistentes, nós queremos limitar o poder de Deus em nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Senhor se apresenta a Pedro, eu vou resumir para a gente ganhar tempo, e deu aquela visão, e os mensageiros de Cornélio chegaram à casa dele. O Espírito Santo disse o quê? Desce em nada duvidando. Por quê? Porque Pedro era judeu, e de hipótese alguma ele se misturaria com gentios. Gentios, na mentalidade de Pedro, eram pessoas imundas, era considerado como aqueles animais que ele teve na visão. E o Senhor disse: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. O que é isso, pastor? Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo na vida das pessoas através das nossas vidas. Se Deus mandou, faça. Se Deus pediu, faça. Lá em Portugal nós temos várias nacionalidades dentro da igreja. Na nossa igreja, na igreja no qual eu presido, tem portugueses, brasileiros, ciganos, africanos, pessoas do Haiti, tem pessoas de várias nacionalidades, até indianos já passaram por lá.
Então tem várias pessoas, e tem algumas pessoas que ao olhar da sociedade, elas são jogadas, pastor Lindomar, de escanteio. Tem uma mulher que o nome dela é Luísa, ela tem 82 anos, e ela me conhece há 20 anos, é uma senhora de etnia cigana. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe e perdeu o seu esposo, então ela veste vestes de viuvez, aquilo é para toda a vida dela, ela nunca mais vai tirar aquilo, porque é uma cultura, ela raspa a cabeça, isso é natural entre os ciganos. Mas uma coisa interessante é que ninguém quer dar atenção a essas pessoas humildes, essas pessoas que são vistas aí, são colocadas à margem da sociedade. E o interessante é que quando eu cheguei aqui em Portugal, aqui no Brasil, em São Paulo, tinha um culto na nossa igreja, minha esposa ligou de videochamada. Quem que estava querendo falar comigo? A irmã Luísa. E ela disse assim: irmã Zilda, ô pastor, quantas saudades tuas. E o português diz assim: quantas saudades tuas, pastor, como eu estou sentindo a sua falta. O que eu estou querendo dizer com isso da parte do Espírito Santo? Na mesa do Senhor não tem cor, não tem raça, não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem africano, não. Todos são bem-vindos a assentar na mesa do Senhor, oh glória. Aí Pedro estava criando isso, não, como eu sendo judeu, vou me assentar à mesa com gentios, de forma alguma. Mas o Espírito Santo quebrou esse conceito limitado na mente dele. É lógico que nós entendemos que tinha um sistema cultural, ele era judeu, nós entendemos isso, mas só que Jesus não veio somente para os judeus, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele alcançou todas as nossas vidas. Quem pode glorificar o Senhor por esta palavra? Aí Pedro vai, hospeda os mensageiros de Cornélio e vai e volta para Cesareia. E a Bíblia vai me dizer que ele chega na casa de Cornélio, ainda com reticências no seu coração, mas logo em seguida o Espírito Santo quebra isso. Cornélio relata toda a questão, toda a história novamente, e aí Pedro cai em si, o Espírito Santo abre o entendimento dele e ele começa a pregar. Ele começa a pregar dentro da casa de Cornélio. Agora uma coisa, pastora, que me chama a atenção, sabe o que é? É o que eu oro e peço a Deus que aconteça aqui nesta noite. Como estava a expectativa dos crentes ou dos irmãos que estava na casa de Cornélio à espera de Pedro? Quando nós entramos para um culto como esse, a nossa expectativa deve ser grande. Independente de quem vai pregar, independente de quem vai cantar. Hoje, pastor, infelizmente nós medimos muito. Não, é o irmão A, é o irmão B, é o irmão C que cantou, não gostou. Não. Deus não nos chamou para gostar do A, do B ou do C. Deus nos chamou para ser adoradores. Deus nos chamou para ouvir a palavra. Sim, Deus nos chamou para ouvir a palavra. E outra coisa, quando nós ficamos assim com essas exigências, entristecemos o Espírito Santo, porque Deus usa quem quer, na hora que quer, como quer, da maneira que quer, com estudo, sem estudo, sim, analfabeto, semi-analfabeto, letrado, catedrático. Deus usa da maneira que Ele quer, oh glória. Qual a sua expectativa nesta noite? Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós o seu poder. Lembra o versículo que eu li? E o Espírito caiu sobre todos que ouviam a palavra. Não precisa mais nada, pastor, basta somente pregar a palavra, oh glória. Então Cornélio já está dentro de casa, a expectativa, e a Bíblia diz que ele chama familiares e amigos mais íntimos para a reunião. Eu imagino ele chamando todo mundo, pastor Lindomar, e dizendo: vai ter um pregador lá em casa hoje, oh glória. Como que é o nome dele? É um tal de Pedro. Quem te anunciou foi o anjo.
Então ele saiu procurando nas casas, está escrito na Bíblia, amigos íntimos e familiares. Ele encheu a casa dele. Olha só, irmãzinho. Sabe por quê? Quem recebe uma visita sobrenatural, quem vive o sobrenatural, ele quer atrair pessoas para perto de Jesus. Se eu e você, nós não estivermos preocupados em atrair pessoas para Jesus, alguma coisa está errada conosco. Amém, gente? Alguma coisa está errada conosco. Por quê? Não existe outro propósito no Evangelho a não ser esse: ganhar pecadores, trazer pessoas, saquear o inferno e povoar os céus. Então Cornélio, ele entende isso e ele vai à procura de pessoas. Ele encheu a casa dele e o pregador chega, oh glória, e o pregador começa a pregar. O pregador começa a pregar a palavra, e a palavra que ele prega é maravilhosa dentro da casa dele. Que palavra é essa? Ele começa com a seguinte temática: Jesus, ele é o Senhor de todos, oh glória. Eu vou dizer novamente: Jesus é o Senhor de todos. Eu vou dizer mais uma vez, porque você e eu, nós precisamos entender: Jesus, ele é o Senhor de todos. Ele é Senhor do brasileiro, do africano, do português, do Brasil, de Portugal. Ele é Senhor dos céus, da terra, do mar. Ele é Senhor da China, dos Estados Unidos. Ele é Senhor do sol, das estrelas. Ele é Senhor de todo o universo. A Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés, oh glória. Ele olha para as estrelas e as chama, cada uma pelo seu nome. Ele é Senhor de todos, é Senhor da sua vida, é Senhor da minha vida. Não pode existir mensagem mais impactante para a vida do ser humano a não ser essa: Jesus, ele é Senhor de todos. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou, é o Shaddai, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. É ele que abriu a madre de Sara. É ele, oh glória, ele é Senhor de todos. Hoje se prega muitas mensagens e o autodesenvolvimento, o coach, a autoajuda, pastor, está sendo disseminada, principalmente no contexto religioso. E nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda dual. É de lá que vem a providência, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o milagre, é de lá que vem a resposta. Oh glória, eu imagino todo mundo na casa de Cornélio e o Pedro começa a dizer: olha, Jesus, ele é Senhor de todos. O coração deles começou a acelerar, e se você ler o texto você vai entender. Se você ler o texto você vai perceber que não precisou fazer apelo naquele culto dentro daquela casa, porque o Espírito Santo de Deus caiu e a mensagem foi essa: Jesus é Senhor de todos. O primeiro tópico. O segundo tópico foi o seguinte: ele morreu, foi crucificado, pendurado em um madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Aleluia! Pode aplaudir porque ele ressuscitou, pode aplaudir porque ele está vivo, pode aplaudir porque Jesus está aqui, oh glória! Dê glória, dê aleluia, fala com ele. Nada mais pode mexer conosco além disso. Ele é Senhor de todos e ele é ressurreto de Deus. Às vezes choramos vendo uma secção na Netflix, às vezes chorando vendo um filme de ação, às vezes choramos assistindo, não, novela não, que ninguém assiste isso, mas às vezes choramos por coisas que são triviais. Mas na verdade, a cada dia as lágrimas devem vir ao nosso olho, ao nosso semblante.
lembrando desta mensagem, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E para quê e por quê? Para me dar a vida, para te dar a vida, porque andávamos como ovelhas desgarradas, fora do aprisco, mas ele veio e nos arrebatou, nos arrebanhou e nos trouxe para dentro do seu aprisco. A Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado, ó glória. A Bíblia vai me dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarado. Isso mexe com você? Diga glória a Deus. Essa mensagem deve mexer com a nossa estrutura. Jesus, ele ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Mazilda. Esse relato tem mais de 2000 anos. O pregador era o Pedro. O povo não era do Altíssimo. Eram os crentes da casa de Cornélio. Não estava num tempo como esse, estava dentro de uma casa, totalmente em um contexto diferente do nosso. O pregador é diferente, o povo era diferente, o ambiente era diferente, mas o Espírito era o mesmo e é o mesmo até hoje. Pedro morreu, mas o Espírito está aqui. Cornélio morreu, mas o Espírito Santo está aqui. O povo da casa de Cornélio, eles passaram, mas hoje o poder de Deus não é para eles mais, é para você. Então beba, então coma, então adore, então fale em línguas, então fale com Jesus nesta noite, ó glória, e diga: enche-me, Senhor, com o teu Santo Espírito nesta noite, ó glória. Duramandarabassuribicantaraya. Oh, Espírito Santo da verdade. Já chegou o meu horário e com a permissão do pastor, não sei se o louvor pode nos ajudar, pastor. Eu quero orar com você pelo terceiro tópico da pregação de Pedro dentro da casa de Cornélio. Diga comigo: Jesus, mais forte, Jesus, ele é Senhor de todos, ele é ressurreto de Deus. Aí o coração de Cornélio não aguenta, o povo está com expectativa grande. Sabe por quê? O povo não estava preocupado com A, com B, com C. O povo não estava preocupado com amanhã. O povo não estava preocupado com o que vai pagar. O povo não estava preocupado com o que vai vestir. O povo só queria entender que mensagem é essa, que Jesus é esse, que pregador é esse, que Espírito Santo é esse, que coisa é essa. O povo só queria saber disso. E o terceiro tópico da mensagem de Pedro é o seguinte: o primeiro, Jesus é Senhor de todos, ele é ressurreto de Deus. E o terceiro é: todos aqueles que creem no seu nome receberão o poder de o perdão de seus pecados. Ele perdoa pecado, ele perdoa pecado, ele perdoa pecado, ele perdoa pecado. Fica de pé por gentileza. Ele perdoa os nossos pecados, ó glória. Nos ajuda em nome de Jesus. Quando ele disse isso, o pastor Lindomar, foi lindo o que aconteceu. Oh glória. Quem está sentindo a presença de Deus aqui na casa? Oh coisa maravilhosa, oh que presença de Deus. Quando, queridos levitas, ele diz, olha, ele perdoa pecados. Aí cumpre o versículo que eu li no começo da mensagem, Atos 10, 44. E o Espírito caiu sobre todos que ouviam a palavra. Dá um Lá menor aí, meu filho. Oh glória, Lá menor. Oh glória. E o Espírito caiu sobre todos que ouviam a palavra. Eu quero convidar você que quer mais de Deus nesta noite. Ele diz o seguinte: e ele perdoa pecados. O que eu entendo com isso? Não tem como, Fernanda, eu receber o Espírito Santo se eu não me arrepender, se eu não me humilhar, se eu não chorar na presença de Deus.
Eu não posso viver uma vida religiosa. Eu tenho que viver uma vida adoradora, oh glória. Que todos os dias eu me humilho na presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem. Vem Espírito. E desce como fogo. Cadê os adoradores? Cadê os crentes da casa de Cornélio? Chegou? Abra a boca e fala em línguas estranhas. Isso. Oh, Espírito de Deus. Diga, vem Espírito Santo. Espírito. Que desce como fogo. Vem Jesus, vem Jesus. Olha que coisa linda. Vem como em Pentecostes. Enche. Pastor, o senhor permite orar pelo povo? Vocês querem receber oração? Querem? Vem aqui. Venha porque o Deus da providência está aqui. Quem tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo aqui? Não é, deixa eu ver. Olha lá, tem gente, pastor. Pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Vem. Se você é batizado com o Espírito Santo, fique perto de alguém que não é isso, fique aí. Venha receber a oração. E o Espírito caiu sobre todos que ouviam a palavra. O pregador mudou. É lógico que não somos como Pedro, mas fazemos a obra do Senhor. Mas a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. Só basta nós termos expectativa. Só basta nós queremos. Quem quer aqui? Abra a boca e começa. Diga, Senhor, perdoa meus pecados. Vem. Vamos criar uma linha de raciocínio. Porque seria hipocrisia nós pedirmos o Espírito Santo para descer, se nós não nos quebrantarmos, não nos humilharmos, não nos arrependermos. Diga, Jesus, eu estou aqui. Oh glória. Feche os olhos. Enche Espírito Santo. Oh glória. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche. Abre a boca e comece a falar em línguas com Jesus. Olha aí. No oceano, vem Espírito Santo. Oh glória. Olha aí, o Espírito Santo de Deus tocando em sua vida. Oh glória. Ao Deus do meu amor. Isso. Eu adorarei. Olha pessoas aí quebrantadas. Aleluia, porque Deus vai te batizar. Você que é batizado, Deus vai te renovar agora. Vem Espírito Santo de Deus, renova Jesus o teu povo. E o Espírito caiu sobre todos. O Espírito caiu sobre todos. O Espírito caiu sobre todos. Olha Deus renovando, ó. Vai Espírito Santo. Deus está renovando, Deus está renovando, Deus está enchendo, vai. Abre a boca que Deus está batizando. Meu Deus, que coisa linda. Batiza mesmo, Jesus. Salva nesta noite. O Espírito Santo quer te batizar. Isso, dá glória. Dá glória. Dê glória.
Santo de Deus está aqui. Oh, Espírito. Pode abrir a boca e falar com Jesus. Deus vai batizar, ó. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Deus está entregando dons. Olha aí, ó. Olha aí. Os crentes aqui, pastor, está melhor do que a casa de Cornélio. Eles ouviram a palavra e receberam o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Tem gente falando em mistério com Jesus. O Espírito caiu, ó glória. O Espírito caiu sobre a igreja. Ó glória, ó glória. Olha aí, ó, Deus batizando. Olha Deus batizando. Olha Deus batizando com o Espírito Santo. Deus está renovando, Deus está batizando, Fernanda. Jesus está batizando, Ele batiza. Não, Ele não batizou só lá na casa de Cornélio, não. Aqui também Ele batiza. Aqui também Ele enche. Para quem quer, os céus estão abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, adore, adore, em nome de Jesus. Quebra, meu Deus, as cadeias. Joga por terra, meu Deus, os gigantes. Joga por terra, meu Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz a obra. Quebra as cadeias. Joga por terra a angústia na alma. Em nome de Jesus, arranca a tristeza. Em nome de Jesus, liberta. Faz a obra, meu Deus, nesta noite. Faz a obra, Jesus, nesta noite. Faz a obra, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue adorando, continue adorando. O céu não pode parar, não pode parar. Continue adorando. Quebra, Jesus, quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Joga por terra toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo, vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus, toda bruxaria. Em nome de Jesus, toda bruxaria. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Quebra, Jesus. Sara esta alma, Jesus. Salva, 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 Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a obra, Deus. Liberta. Joga por terra as cadeias. Joga por terra os traumas. Joga por terra toda ligação no mundo espiritual que atrapalha, que amarra, que prende. Sai do nome. Olha Deus, olha Deus, olha Deus trabalhando. Deus quer fazer mais. Deus quer fazer mais. Vem, 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 vem. Vem como labareda de fogo. Vem, Jesus. Derrama o poder do teu Espírito Santo. Glória! Meu Deus, que coisa
seja renovada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opera, meu mestre. Opera, Jesus. Olha aqui para nós, para devolvermos o microfone para o pastor. Estou sentindo a presença do papai. O Espírito Santo está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que precisa voltar para Jesus nessa noite? Dê um sinal, você precisa reconciliar. Levanta a mão, você que quer voltar para Cristo. Levanta a mão alto para mim te ver. Você que quer voltar para Jesus ou recebê-lo como Salvador da sua vida, para ter o Espírito Santo. Tem alguém aqui? Tem alguém que está nessa condição? Não? Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Dê um abraço nesse irmão aí cheio do Espírito Santo. Diga: receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Vai voltando para o seu lugar dando glória, aleluia.